nós, é a Europa. Tem a ver com a Europa. Tem a ver consigo. À sexta, uma reflexão sobre a atualidade europeia. Boa tarde. Esta tarde de sexta-feira conversamos com Marco Teles, do Centro de Informação Europe Direct Madeira. Tivemos o nosso último programa já no dia 18 de março, salvo erro, não é? Na altura a decorrer ainda o Conselho da Europa, onde estava em discussão um acordo que se viria a confirmar da União Europeia com a Turquia sobre a questão dos refugiados, que temos de resto vindo a falar ao longo destas últimas edições. Mas de facto estas últimas semanas marcadas pelos tristes acontecimentos no coração da Europa, digamos assim, em Bruxelas, desde logo condenado pelo Presidente da Comissão Europeia, o próprio Comissário português também, Carlos Moedas, desde logo a referir que este será um problema de resolução bastante longa, e que por isso mesmo também importa refletir numa estratégia de longo prazo, de forma a podermos combater eficazmente esta questão do terrorismo. A Europa não pode ignorar este problema. Acha que o tem feito ou tem tratado com ligeireza esta questão? Não pode. Eu acho, sinceramente, tenho acompanhado também, na medida do possível, não sou de modo algum especialista na área do terrorismo, muito menos na forma de o combater. É uma questão também muito técnica. Naturalmente toda a gente tem a sua opinião sobre estas matérias, mas é de facto um tema delicado que levanta ou tem levantado diversas questões a diversos níveis, desde logo até pela questão do próprio conceito clássico do que é a segurança. Nós habitualmente associávamos uma ideia de segurança, uma segurança interna e também uma segurança externa, muito em torno da questão militar e a questão da dimensão ambiental, da dimensão económica, a própria questão energética, a questão da saúde, das epidemias. Tudo isso pode ou não afetar a nossa percepção de segurança. A própria questão que está na ordem do dia das migrações também afeta a percepção de segurança dos cidadãos e obviamente esta questão do terrorismo, é claro que aí é indiscutível e, portanto, a conclusão que se chega é que para fazer este combate, obviamente, nenhum país ou nenhum Estado por si só estará em condições de poder resolver este problema. Este é um trabalho que tem que ser feito de forma cooperativa, ou seja, com uma intensa colaboração entre os diversos Estados-membros. É um desafio. É um desafio e não querendo fugir, porque acho que fugi um bocadinho à questão que a Marta me tinha colocado, se a União Europeia tem feito ou não alguma coisa, porque esse tema também tem estado em cima da mesa, digamos assim. Claro que sim, só que nós temos que perceber, e se calhar de uma vez por todas, conforme às vezes os temas que vamos tratando, uma hora a responsabilidade nacional, outra hora nós imputamos a responsabilidade a Bruxelas, e portanto também não podemos andar neste ping-pong conforme nos dá um bocadinho mais jeito para um lado ou para o outro. O antigo Presidente da Comissão Europeia, José Manuel Durão Barroso, dizia que nós não podemos, temos que ser europeus em todas as estações e não apenas no bom tempo. E eu acho que isto de facto funciona um bocadinho assim. Nós temos que abraçar, portanto, esta ideia de projeto comum. A própria Comissão já tinha apresentado em abril do ano passado uma agenda europeia para a segurança, portanto uma nova agenda com nova estratégia de combate, nomeadamente à questão do terrorismo também. É um dos pontos-chave desta agenda para o terrorismo, mas claro que depois isto implica também o aval, digamos assim, do co-legislador, ou seja, neste caso do Parlamento Europeu, do próprio Conselho da Europa, e implica que todos os países estejam unidos neste combate comum. Voltando à questão do sentimento dos europeus, dados do Eurobarómetro referiam mesmo que uma das principais preocupações dos cidadãos europeus tem a ver com o terrorismo. Pois, nós efetivamente já tínhamos de resto abordado esta temática ainda no início deste ano, creio eu. Sim, é verdade. Que foi com a publicação do Eurobarómetro de outono. Portanto, este Eurobarómetro, geralmente são 2 edições, uma feita que sai em novembro, portanto o chamado Eurobarómetro de outono, e depois agora teremos, se questionava a percepção sobre os principais problemas que afetavam a Europa. Já nessa altura 58% dos europeus apontavam em primeiro lugar a questão das migrações, fruto no fundo daquela situação que se estava a viver,
cuja resolução permanece ainda por surgir ou tem evoluído de forma mais lenta do que aquela que nós queríamos, mas curiosamente o terrorismo já era apontado por 25% da população, da opinião pública europeia, já era apontado como o segundo tema de maior preocupação. Curiosamente, quando se analisava os resultados do Eurobarómetro à escala nacional, obviamente que o terrorismo, por exemplo, para Portugal, para os portugueses, o terrorismo nem era, ainda não fazia distante, parte, digamos. muito distante. Ainda que haja uma ameaça agora em relação a Portugal e Hungria. Lá está, muita curiosidade direta. Agora também, estou muito curioso para ver os resultados do próximo Eurobarómetro, se calhar a nossa percepção sobre todos estes temas irá mudar drasticamente, mas, por exemplo, em Portugal, em novembro, quando saiu, as preocupações dos portugueses prendiam sobretudo com a questão do desemprego, com a questão da situação económica e também, em terceiro lugar, com a questão da dívida do Estado. Eram os problemas económicos que estavam no cerne das preocupações dos portugueses. Curiosamente, fui ver também quais eram as preocupações dos belgas. E nessa altura, em primeiro lugar, aparecia já a situação da imigração, aparecia também o desemprego e aparecia o aumento do custo de vida. Mas o terrorismo não era, de modo algum, pelo menos não estava no top das prioridades dos belgas. Com certeza que depois deste atentado e deste ataque, os dados serão com certeza outros. Vamos falar de segurança rodoviária, porque foram publicadas algumas estatísticas pela Comissão referentes a 2015. É verdade, já saiu, portanto, o relatório relativo a 2015. Aliás, o tema dos transportes também tem sido um pouco recorrente aqui nos nossos programas. Temos dado também alguma atenção por causa também da importância que é a questão da mobilidade, das semanas europeias dos transportes, da mobilidade, e de facto este relatório mostra que um dado bom, por um lado, é que as estradas europeias continuam a ser consideradas as mais seguras a nível mundial. É um aspecto interessante, não obstante ter-se registado um ligeiro abrandamento na redução do número de mortes na estrada, e portanto o ideal é que efetivamente estivéssemos a ver uma redução mais significativa, porque apesar de tudo, apesar de ser considerada a nível mundial as estradas mais seguras, ainda registaram-se em 2015 26 mil mortes nas estradas europeias. Portanto é muita gente que ainda perde a vida nas estradas. E um outro dado que também importa aqui referir é que são foram cerca de 135 mil pessoas que também sofreram ferimentos graves, lesões graves devido a acidentes nas estradas europeias. E, portanto, este relatório vai também um bocadinho ainda mais longe e faz uma estimativa que o custo social, ou seja, a reabilitação, os cuidados de saúde, danos materiais, das mortes e das lesões corporais nas estradas, ascende a qualquer coisa como 100 mil milhões de euros. Portanto, quando muitas das vezes criticam as campanhas de sensibilização, as campanhas de combate e de alerta, alguns cuidados a ter, por exemplo, em termos de prevenção e de condução defensiva, portanto, tudo o que se possa gastar ao nível dessas campanhas nunca é demais comparativamente aos gastos que depois nós temos com este elevadíssimo número de mortes nas estradas europeias. Há algum tipo de estratégia da União Europeia para melhorar há efetivamente aqui uma estratégia que eu creio que ainda no segundo semestre de 2016 serão apresentadas novidades nesta matéria, e que se prende com um estabelecimento de normas técnicas de segurança, ou reforço dessas normas técnicas não apenas para os veículos, mas também para as infraestruturas. De facto, o que a Comissão Europeia refere bem é que a médio e a longo prazo será através da condução automatizada e conectada que, por exemplo, nós podemos vir a reduzir de forma muito mais significativa o número de acidentes que nós registramos. Ou seja, nós de facto, sem darmos conta um bocadinho deste processo, as nossas viaturas, os nossos carros são hoje tecnologicamente muito mais evoluídos do que eram há 10 anos. Não é preciso recuar que é muito tempo, a tecnologia avança muito rapidamente. Já não é só a questão da travagem assistida, do ABS, do sensor, dos cintos, mas nós já temos hoje, já não é ficção, nós já temos carros, já experiências bem-sucedidas de condução autónoma dos carros, do estacionamento, por exemplo, na circulação na autoestrada, em que depois permite que ao detectar uma certa distância perante o veículo da frente, ele automaticamente faz o abrandamento da velocidade. Portanto, há uns que detectam o excesso de velocidade e emitem um sinal sonoro. Exatamente. Os próprios sinais de fadiga do condutor
pormenores já começam a ser detectados pelo próprio automóvel, ou seja, há todo um manancial de tecnologia que está ao dispor da indústria automóvel, que devidamente aplicada nos veículos poderá dar um contributo imenso nesta redução do número de mortes. E depois também não é só questão da segurança, porque também toda esta tecnologia aplicada aos automóveis permite também um contributo imenso no que toca a... Não duvido que a eletrificação do automóvel é claramente o caminho a seguir no futuro próximo. O que não implica que, enquanto condutores, tenhamos muitas vezes que mudar os nossos comportamentos. Ainda continua a ser o condutor a controlar, neste caso, a máquina, e portanto, ou a moto, ou a bicicleta, ou o que quer que seja. Atenção que já agora um parênteses apenas para dizer que de facto este relatório, e quem tiver interesse por esta matéria, valerá a pena de facto fazer uma pequena abordagem, porque também, obviamente nas motorizadas, claro que isto depois os resultados, quando são analisados de acordo com o Estado-membro, varia muito de país para país. Naturalmente, por exemplo, estou-me a lembrar uma Dinamarca, uma Holanda, Países Baixos, portanto, pelo número de ciclistas que utilizam, que percorrem ou que usam este veículo no seu dia-a-dia, é natural que depois o número de acidentes sejam relativamente maiores, mas ainda assim são dois países de referência que nós devemos ter, de facto, como exemplo de boa prática na utilização destes veículos limpos, neste caso 2 rodas, as bicicletas. O Marco Celes vai chamar a atenção ainda para um portal de dados abertos da União Europeia. Sim, isto também para os entusiastas, estou-me a lembrar de quem seja curioso para estas matérias, ou simplesmente, por exemplo, estou a pensar também nos professores que muitas das vezes precisam de materiais para trabalhar, investigadores, estudantes. Este portal de dados abertos da União Europeia, portanto, é um ponto de acesso único, onde estão lá reunido todo um conjunto de dados que diversas instituições lá colocam e, portanto, a utilização é completamente gratuita, seja para fins, pode ser reutilizado para fins comerciais ou não, e, portanto, a própria Eurostat colabora também neste portal. E, curiosamente, o que eles fazem é depois, uma vez que a quantidade de informação que lá está é mais do que muita e os dados são todos colocados em bruto sobre diversificados temas, ambiente, economia, finanças, geografia, tudo e mais alguma coisa, o que o próprio portal depois organiza é um conjunto de aplicações muito interessantes. Eu daria apenas duas como exemplo. Uma chama-se, tem um nome curioso, é My Country in a Bubble, ou o meu país numa bolha. E é uma forma interativa muito interessante, quem for ver esta aplicação, em que nós escolhemos por comparação, por exemplo, comparar Portugal com os restantes Estados-membros, ou comparar Portugal com a média da União Europeia, ou, por que não, comparar o nosso país especificamente com um Estado-membro que nós quisermos escolher, uma França, uma Alemanha, e consoante o tema, ele faz uma comparação dos dados essenciais e, portanto, uma espécie de infográfico muito simples, que facilita a compreensão. Facilita claramente a leitura. E um outro é o Atlas da Segurança Rodoviária, que também é uma ferramenta muito interessante, muito fácil de manusear e que produz uns resultados bastante positivos em termos de análise deste problema da segurança rodoviária. Para terminar, foram conhecidos os principais parceiros comerciais da União Europeia em 2015. Não há surpresas, penso. Não há surpresas, portanto os resultados permanecem mais ou menos iguais. Portanto, no que toca ao comércio total de mercadorias, os Estados Unidos continuam a ser o principal parceiro da União Europeia, representa 18% do total do comércio de mercadorias, e a China, o segundo parceiro, com 15%. Já agora, só uma curiosidade, estes dois parceiros alternam consoante nós estivermos a ver a questão das importações ou das exportações. No caso das importações, é de facto a China que neste momento representa o principal parceiro da União Europeia, seguido dos Estados Unidos, mas se nós formos a ver o resultado das exportações, já acaba por ser ao contrário, ou seja, os Estados Unidos é o principal destinatário e logo a seguir então surge a China. Já agora, só por curiosidade, a nível também do nosso país, fica também esta informação no que toca às importações. Como é óbvio, a Espanha representa 33% das nossas trocas comerciais, são os nossos vizinhos com os quais temos boas relações também a nível comercial. A Alemanha aparece em segundo lugar com 13%, a França em terceiro. E no que toca às exportações, volta outra vez a ser a Espanha em primeiro, e depois aqui uma troca, a Alemanha troca com a França em termos comerciais do nosso país, quer ao nível de importações, quer ao nível de exportações. Marco Celes, terminamos a nossa conversa, voltaremos a encontrar-nos em breve para falarmos da União Europeia. Obrigada.